Boa noite a todos e a todas. O meu nome é Miguel Brambila, eu sou trabalhador aqui do Harmonia e Luz, sou trabalhador das quartas, mas com também relação com a casa, né? Nós trabalhamos em vários horários e com satisfação o Zé me convidou para fazer a exposição hoje. Então, desde já agradeço a atenção de vocês. E para que nós desfrutemos deste momento de exposição e diálogo, eu gostaria de convidá-los a nós fazermos uma pequena prece, de olhos fechados, pedindo ao nosso Deus Criador, ao nosso irmão Jesus, aos Espíritos de luz que nos iluminam o caminho, nos dão os sinais da evolução, que estejam conosco neste momento de reflexão, de diálogo, de exposição e de aprendizado. Ao plano espiritual aqui presente, aos irmãozinhos que estão necessitados, e a nós aqui no plano físico, te pedimos a bênção, Senhor Jesus, para que possamos juntos semear algo de bom nesses instantes. Que seja feita a tua vontade, que assim seja. Essa é uma maneira bem simples de começarmos a conversar sobre a doutrina espírita. E quando o Zé me pediu a semana passada para que eu viesse fazer a explanação, me pediu que eu sugerisse um tema que ele colocasse no nosso convite. E imediatamente o que me ocorreu foi esse: paciência. Somos espíritos imortais. Então, para ilustrar isso, antes que nós continuemos a refletir sobre isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, qualquer edição, existe um código de vida, de moral, suficiente para que nós possamos nos pautar na vida eterna, desde já. Esse trecho foi escrito pelo poder da mediunidade, dado por Deus, pelo dom, e inspirado pelo espírito de Sócrates, o filósofo grego. O ponto de vista, capítulo 2. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele é como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando o seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade onde tudo parece grande. Os homens de projeção,
como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe então que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe, e lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Se todo mundo pensasse deste modo, dir-se-á, ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Não. O homem procura instintivamente seu bem-estar e mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor, ou o menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob sua mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuindo o que está do instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para este fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa, e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres, em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra este abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar desta visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz no instante que passa sobre a terra a única e frágil base do futuro eterno, ele mostra que esta vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Esta solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se se considerar apenas uma parte. É esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. Parece um texto difícil, mas ele é muito fácil. E se pegarmos esse texto para analisarmos, nós vamos encontrar todas as relações que ele tem com a imortalidade da alma. Nós precisamos, para nos consolar, mudar o nosso ponto de vista do imediatismo de que a vida termina no túmulo. Essa é a missão do Espiritismo. Consolar o que se torna inconsolável diante do materialismo, de que tudo acaba no túmulo. Que somos criados no nascimento do corpo e terminamos no túmulo. Porque aí, realmente, os fins justificariam os meios na procura da felicidade. Aí, não haveria freios na consciência, porque seria justo que passássemos a correr na direção dos prazeres imediatos, sendo que, se a vida acaba no túmulo, e ali há o nada, não há moral, não há ética, não há responsabilidade sobre os atos, portanto, há um desgoverno. E havendo um desgoverno, uma anarquia,
onde os mais fortes prevalecem sobre os mais fracos, fruto do egoísmo e do materialismo, salve-se quem puder. Já não somos mais assim. Graças a Deus. E graças a Deus, a reencarnação nos fortalece as oportunidades de recomeço, para que possamos avançar no processo de aperfeiçoamento na direção da luz, que é Deus. Esse fato de mudarmos o nosso ponto de vista nos traz, à medida que vamos compreendendo aquilo que Jesus nos quis dizer, o que outros avatares da luz que passaram pelo planeta nos trouxeram. Buda, Krishna, outros tantos. O espírito de Sócrates, que em seu tempo pregava também a justiça entre os homens. Que temos responsabilidades sobre o nosso grau de desenvolvimento, em todos os sentidos. Que estamos reencarnados por determinação de Deus, esquecidos por ora, quase que totalmente, daquilo que fomos em outras existências, mas, porém, sem perder o fio da meada entre elas. Fruto das ligações entre os nossos atos passados, ainda estamos colhendo coisas como dores, como situações incontroláveis, como problemas, como dificuldades, em acordo com a lei de causa e efeito, que remete à máxima do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Em todas as oportunidades que teve, Jesus Cristo falou da lei de ação e reação. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, o Espiritismo, sendo essencialmente cristão, faz parte de um projeto de desenvolvimento do planeta Terra que abre os nossos olhos na atualidade, no século XXI, para os mundos espirituais, através da popularização do dom da mediunidade, do sexto sentido, que está escrito nos Evangelhos de São João. Os velhos terão sonhos, as crianças terão visões, ou não necessariamente nesta mesma ordem, sonhos com coisas que podem acontecer simples, que sonhamos naturalmente, que acaba acontecendo, encontramos uma pessoa, sonhamos com algo que, de repente, doméstico mesmo, passa a antecipar aquele momento, porque a vida, sendo eterna, os dons do Espírito se desenvolvem da maneira que atinjamos o infinito, a imagem e semelhança de Deus. Isso tudo nós colocamos para explicar a lei que nos rege os destinos, quando queremos crer de forma consciente no bem. O processo de transformação das nossas consciências, de regeneração dos nossos seres na direção do bem, ou seja, fazer ao teu semelhante o que dele tu gostaria de receber, e assim por diante. Jesus advertia assim que era este o caminho da felicidade. Mas como ele não poderia falar física, quântica, ação e reação, exatamente desta ordem, para espíritos embrutecidos, apegados à matéria e profundamente arraigados aos poderes imediatos, mesmo os religiosos da época, ele falou por parábolas. Em alguns círculos mais fechados entre os apóstolos, por exemplo, ele explicava essas coisas. Ele apareceu numa reunião de apóstolos de forma mediúnica, através de uma materialização, e São Tomé não estava, por necessidade de fortalecer a sua fé, e não por acaso, e depois não acreditou. Quando os apóstolos contaram, olha, Jesus voltou, ele apareceu aqui, nós conversamos com ele. E São Tomé disse, não, eu não acredito, eu quero ver para crer, não é?
Então nem todos nós enxergamos espíritos, mas eles existem. Porque o que eles são? Somos nós, sem a casca da carne. Simples. Não somos fantasmas. Não somos almas penadas. Porque se estivermos sem casa no plano espiritual, temos quantos mendigos sem casa no plano físico? Se estivermos sem roupas no plano espiritual, quantas pessoas não têm o que comer, não têm o que vestir? Porque não conseguiram entender aquilo que o próprio Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e todas as suas coisas, e o resto vos será dado por acréscimo. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos de Allan Kardec é: o que é Deus? E a resposta, uma parte dela é: retirai tudo aquilo que é obra dos homens. Obras plásticas, obras talhadas, obras transformadas pela tecnologia, pela mão humana. E encontrareis o efeito da ação divina. O próprio Deus está no efeito de si mesmo. A natureza humana, ou seja, nós somos obras de Deus. Penso, existo, tenho consciência e quero crescer, quero evoluir, porque estou cansado de sofrer. Estou cansado de errar. Estou cansado de estar no caminho do medo, dos ciúmes, da sensação de que sou vítima de algum destino cruel, sendo que sou construtor do meu próprio destino e não vítima. Estou cansado de achar que Deus esqueceu de mim. Estou cansado de pensar que a vida é uma disputa e que os espaços são limitados e que o mais forte sempre vai vencer. Porque a lei de amor ao próximo nos submete à obrigação da caridade. E a máxima principal que Allan Kardec quis colocar como bandeira do Espiritismo não é fora do Espiritismo, mas fora da caridade. Porque o Espiritismo, sim, reúne condições de nos levar àquilo que Jesus disse: o caminho, a verdade e a vida. Não que um médium com um pouco maior de sensibilidade mediúnica seja um ser especial. Ele é um ser comprometido com a lei de causa e efeito, e que Deus, bom que é, lhe dá a oportunidade de resgatar pela caridade e não pela dor o mal que fez em vidas passadas. Desta forma, aqui estamos, doando o tempo ao nosso semelhante, trocando informações, trocando reflexões, trocando fluidos, energias, que, como diz Divaldo Franco em suas palestras, cada boa ação que façamos na direção do próximo é uma forma matemática saudável que Deus nos dá de eliminarmos o mal que fizemos ontem. Não é uma visão cruel que muita gente tem de que o Espiritismo é olho por olho, dente por dente. Se eu matei, eu preciso morrer porque é meu karma. Não é assim. Porque senão teria que sempre existir um assassino. E que Deus é esse que cria um filho para ser um assassino. Então, na lei de causa e efeito, eu posso sim, entre uma encarnação e outra, na própria encarnação, arrepender-me, quando eu compreendo que estou fazendo mal pela lei de causa e efeito, porque eu estou cansado, porque a gente perde o controle, por mais cínicos que sejam os psicopatas e doentes, são filhos de Deus, que pelo livre-arbítrio conseguem chegar a graus profundamente amplos de crueldade no exercício do livre-arbítrio errado, distorcido, perturbado. Mas ai daquele por quem o escândalo vier, disse Jesus. Não por vingança, mas porque é um sofredor pior, porque terá mais a resgatar. Porém, podemos entender que, através desta sensação de que tudo que nós fazemos retorna até nós e vamos amadurecendo à medida que a colheita vai chegando até o nosso destino, em parcelas, porque nós fizemos à vista o mal. Mas a lei de educação e de pedagogia nos cobra em parcelas, porque Deus é bom. É educação. Nos dá a possibilidade de, neste período, nos regenerarmos, nos
arrependermos e resgatarmos o mal, fazendo bem, pela caridade. Então, quando fizermos a caridade, saibamos que não estamos fazendo para o outro somente o bem, mas principalmente para nós, como forma de libertação de dores e sofrimentos. É simples, né? Porque é amor, é dedicação, é sairmos de nosso próprio mundo, de nossas próprias dores, para entendermos que o outro também sofre e que ele precisa de ajuda. E que ele também, estando bem, porque estamos todos interligados, como disse o texto, pelas leis de muitas vidas, não somos estranhos uns aos outros, somos todos devedores uns dos outros. Quando erguemos um irmão, erguemos o universo inteiro junto conosco. E quando um cai, nós caímos juntos. Como se estivéssemos todos naquela barca em que Jesus estava. Ele era o mais equilibrado no fundo da barca quando havia tempestade, porque era Jesus. Mas os apóstolos se desesperaram. E Jesus disse: vocês não têm fé? Vocês não acreditam em Deus? É preciso colocar todos esses pontos de vista que a doutrina espírita nos traz, para que nós possamos mover os icebergs de apego e de orgulho dentro de nós na direção do degelo e do aquecimento para o amor ao próximo, que muitos acham impossível dentro de si. Eu sou assim, não vou mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim, como diz o Rossandro Kingsley, que é a síndrome de Gabriela, né? Não vou mudar. A vida está sempre nos transformando. E aí, meus queridos irmãos, nós podemos sim compreender que a caridade não é somente a comida que é dada, o material escolar, a roupa, mas o perdão das ofensas é a principal das caridades. O resto é o mais simples, porque a generosidade torna fácil. Até mesmo ladrões, até mesmo pessoas que não têm escrúpulos e não têm nenhuma preocupação com a ética, com a moral ainda desenvolvida, ou estão mais próximos do instinto do que da evolução de consciência, ou estão corrompidos ainda, dividem entre si coisas. Ladrões dividem fruto do seu roubo. Isso não é caridade. Dar por generosidade também não é caridade. A caridade é um trabalho sistemático. Sim, de ajudar a terminarmos com a miséria um dia, o forte sustentar o fraco, um sonho de um mundo, né, melhor, onde todos tenham emprego, todos, né, se fortaleçam, porque como disse aqui o texto, Deus não nos condena a felicidade na matéria. Podemos comer, podemos desfrutar do plano material, porque também aqui é Deus. A matéria tem várias subdivisões no plano espiritual, aqui reencarnado num plano mais denso, esquecidos das vidas passadas. Podemos aprender a amar de uma forma mais positiva, mas a principal caridade é aquela que ainda não sabemos fazer totalmente, que é o amor incondicional. Que é perdoar as ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Pedir perdão das ofensas assim como nós... É o Pai Nosso. Por quê? Amar ao inimigo é bem complicado. Não é nós irmos lá e temos a mesma relação que nós temos. Mas é dar um tempo para que Deus faça a sua justiça, porque não existe efeito sem causa. O que explica as diferenças de nossas condições materiais, espirituais, morais, é justamente porque somos cada um frutos de nós mesmos. Nós viemos de Deus. Passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, ganhamos consciência humana, entre aspas, o paraíso, vamos nos desenvolver. Ganhamos a consciência, a centelha de Deus, porque nenhum pai compra um automóvel para o seu filho e manda ele para o trânsito sem dar aulas de trânsito e uma habilitação. Seria uma loucura. Portanto, Deus, que é pai e é bom, nos deu a compreensão da consciência, está dentro de nós. Quando nos corrompemos, nós sabemos. Não é culpa, é responsabilidade. O Espiritismo não trabalha com o conceito de culpa, trabalha com o conceito de que se eu fiz, que eu tirei, eu vou ter que pagar. Eu vou resgatar. Pode crer, que seja nesta vida ou seja no futuro. Isso é um freio para a corrupção, em todos os sentidos. Traições, adultérios, roubos, corrupção pública. Porque eu sei que não existe
injustiça e nem efeito sem causa. Se eu quero melhorar a minha vida, eu tenho que melhorar a causa que eu estou emitindo, o que eu estou irradiando. Se eu tenho uma certeza, porque eu estudo, porque não adianta eu vir aqui falar e todos acreditarem cegamente, né? É muito fácil falar e criar um conceito ilusório ou não. Allan Kardec fazia isso. Ele preferia renegar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, quando eles faziam as entrevistas com os espíritos para criar as obras básicas do espiritismo, havia uma sociedade espírita, haviam critérios, e se dizia que a árvore, Jesus disse que a natureza da árvore se reconhece pela qualidade do fruto. Para que não fôssemos enganados por espíritos zombeteiros, e aqui também, por falsos cristos, falsos profetas. O espiritismo responsabiliza cada um por si próprio. Nós podemos sim nos unir num impulso de solidariedade, o que é muito bom, e transformar isso num movimento constante, o que é melhor ainda. Mas se não houver certeza disso, a pessoa é espírita há 20 anos, daí vira evangélico. Aí vai ser evangélico mais 10 anos, vira católico, depois volta para o espiritismo, depois vai no Hare Krishna, depois vai no Reiki, depois volta, porque não tem certeza do que está fazendo, porque não buscou um aprofundamento real sobre a fé. Não adianta nós pedirmos paciência para um tresloucado. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele está delirante. E se nós não queremos ser delirantes diante do momento de provação, de expiação, porque estamos aqui não para sofrer. Estamos reencarnados para aprender a amar, para aprender a perdoar. Todos os frutos do nosso trabalho, da nossa inteligência, nós vamos desfrutar e ajudar na prosperidade do planeta. É natural que queremos casas melhores, o uso da tecnologia melhor, e queiramos, né, situações de vida melhores. É ótimo isso, mas a gente sabe é uma certeza que a gente vai desencarnar. Mas a gente não vai morrer. O corpo vai morrer. É como a borboleta que tem a lagarta que depois ela se liberta e se transforma num espírito livre. Mas o que acontece se não nos prepararmos, se deixarmos o tempo passar? A vida é eterna, tranquilo. O tempo é relativo. Mas se deixarmos o nosso tempo passar, vamos chegar no plano espiritual iguais à última encarnação, com poucos avanços. Enquanto que o nosso grupo espiritual vai avançando. É como você, teus colegas vão para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a faculdade, e você fica para trás. Tendo que lidar com mais dificuldades, porque você vai ter crianças que não são do teu tamanho, são infantis nas suas emoções, etc, etc, etc. Saudades, sofrimentos. É simples. Não há mistérios da fé. O mistério da fé se coloca ou por cálculo de manipulação das consciências ou por desejo de atraso espiritual, para que possa também haver plateia. O Espiritismo não se preocupa com isso, porque o tempo é de Deus. Há um planejamento no planeta Terra. Moisés reencarnou e recebeu através de forma mediúnica os 10 mandamentos. Então ali naquela população já havia o amar a Deus sobre todas as coisas. Bom tempo antes da encarnação de Jesus Cristo. Jesus encarnou para nos dar um consolo de que a vida continuava, porque ele voltou a mostrar aos apóstolos depois da crucificação que ele estava vivo, que ele existia. Ele apareceu outras vezes, e isso está nos evangelhos. Mas o cristianismo, infelizmente ou não, pelo livre-arbítrio dos homens, acabou sendo absorvido pelo Império Romano. E o imperador, que acumulava a função de papa, resolveu, por um capricho da sua esposa, retirar a palavra reencarnação da Bíblia e colocar a palavra ressurreição. E aí nós nos tornamos cegos. Mas o efeito mediúnico continuava existindo, a causa também, o contato com os espíritos, quem nascia, porque a mediunidade, que significa intermédio entre este mundo e o outro mundo, é um exercício de relação entre as dimensões de vida. Porque a vida no plano espiritual é tão plena e mais forte do que aqui onde nós estamos. Considerando sendo do que nós seremos Miguéis, Joãos, Pedros, Marias no plano espiritual também. Como no filme Nosso Lar, que está no YouTube à disposição grátis para todo mundo, tem casa, tem comida, tem trabalho, é uma
parte do processo evolutivo. E isso se tornando uma convicção, uma certeza, mesmo que eu não seja perfeito, porque é impossível nós sermos perfeitos imediatamente numa encarnação só, eu vou ter pelo menos um caminho a seguir. E vou começar, né, por algum caminho. Raul Seixas, que infelizmente não conseguiu transformar sua obra pela fraqueza das drogas e do álcool, tinha muitas intuições positivas e numa das suas músicas ele diz: para a consciência que eu não posso mentir, pois o meu travesseiro não me deixa dormir. É a centelha divina dentro de nós. Porque quando eu faço o mal, eu prejudico a mim mesmo. Quando eu faço o bem, eu faço bem para mais gente do que a mim. Mesmo que eu faça egoísmo. Porque eu faço bem para mim quando eu como, quando eu cuido do banho. Isso é obrigação. Né? Eu não posso. A lei da reencarnação, nós somos exilados, entre aspas, como diz aqui, neste plano físico, que não é a nossa verdadeira vida. Nós sabemos que vamos desencarnar, nós sabemos que... Veja como é o contrário, né? Nós estudamos, crescemos, uma vida normal, entre aspas, né? Adquirimos uma certa estabilidade, um patrimônio, certa sabedoria, segurança. Quero ficar aqui. E morre. Silvio Santos vai desencarnar. Não pense que ele vai viver para sempre como dono lá da televisão. Né? Roberto Marinho desencarnou. Bill Gates vai desencarnar. Steve Jobs, que criou aqui os celulares, aqui, desencarnou, mais jovem ainda. Teve uma doença e não conseguiu comprar a sua encarnação. Porque os tesouros que Jesus disse para que acumulássemos são esses, do amor, do perdão, da caridade, aonde a prosperidade espiritual continua acontecendo. Não existe miséria criada por Deus. O que acontece é ou cegueira espiritual, egoísmo, maldades, que os espíritos, ou por preguiça de se conhecerem a si próprios, saber que somos filhos de Deus e, portanto, somos deuses, temos possibilidade de transformar o destino, ou justamente no mundo onde o forte ainda subordina o fraco. E porque Deus permite, é uma questão, sim, interessante, que ele vai perguntar também o que foi feito do presidente da República com os seus subordinados, do ministro, do prefeito, do vereador. Né? Chico Xavier dizia, né, que pelo menos ele não tinha nesta vida a tentação ou a necessidade de ter um cargo público, porque se facilmente o materialismo ilude. E, por exemplo, uma verba X que caia no Ministério da Educação e que deva chegar a tantas mil crianças e não chega e atrase uma nação inteira, aquele espírito que desviou aquela verba, ele se responsabiliza com todas aquelas crianças. Ou ele vai nascer na África, lá onde não tem estrutura nenhuma, onde já desviaram todo o dinheiro, aí ele vai pagar pela lei de causa e efeito porque não se arrependeu. A mesma causa com efeitos diferentes. Ou ele se arrependeu no plano espiritual, vai ser um médico sem fronteira e vai ter uma vontade incrível de não se preocupar com o poder material que o médico consegue numa sociedade desenvolvida e vai para lá ajudar gratuitamente aqueles que ele prejudicou antes. Somos todos devedores uns dos outros, a reencarnação nos liberta, e é por isso que essa mudança de ponto de vista, para chegar à conclusão, nos dá a calma diante dos problemas. Vamos pensar antes de agir. É por isso que ela nos dá o consolo de que nosso pai, nossa mãe, nossos filhos não foram perdidos para a morte. Eles estão numa outra dimensão de possível contato conosco, tem um endereço físico lá no plano espiritual, físico porque é matéria também. Não é um céu de anjinhos e coelhinhos e nem é um inferno de demônios. Tudo são questões relativas. E nós, quando desencarnarmos, continuaremos vivos. E vamos escolher se queremos nos revelar como hipócritas, preguiçosos, covardes, ignorantes, ou avançarmos no exercício de fé, conhecendo melhor quem somos, de onde viemos, para onde vamos, com simplicidade, com esses folhetinhos aqui, com mensagens, com a internet, com a troca de informações, com a procura de entender a si mesmo. Um exemplo simples. Quanto tempo eu levo
para me ofender? Eu me ofendo fácil, então meu orgulho está predominando. Quanto tempo eu levo para pedir desculpa? Eu compreendo ou eu acho que eu sou vítima? Todos os dias. A minha mulher me ofende, a meu filho me ofende, o cara do trânsito me ofende, a pessoa que passa por mim me ofende. O meu orgulho está predominando. Eu sou uma fera. Isso é uma fera faminta, não é um ser humano. Eu posso ter a civilidade de não transparecer. Mas daí você tem problemas estomacais, você tem câncer, você tem um derrame, né? Você envelhece, você não tem felicidade, você não sorri. É o orgulho. Todos temos. Porque ele é parte da nossa evolução. Nós passamos pela fase instintiva, somos homens egocêntricos para chegarmos à fase angelical. Então nós estamos nessa transição. Agora eu já pedi desculpa para alguém uma vez, na vida que seja. Eu já reconheci, olha, me desculpe, eu errei, me perdoa. Sem nenhum interesse, né? Não é só para garantir o emprego, para garantir o casamento. Reconhecendo realmente que você errou. Não é aquele perdão que você pede perdão cinicamente. Desculpa. Isso é ironia, né? Você não está pedindo perdão, você não está querendo facilitar o negócio. Então eu conhece-te a ti mesmo, a mudança de ponto de vista para a vida eterna, que somos obras de nós mesmos, que vai facilitar o melhor de nós. E que vai nos dar um caminho. Se quisermos. Cada dia basta a sua atividade, disse Jesus. Cada dia basta o trabalho de hoje. Cada dia basta o que temos para dar para o próximo e para nós mesmos na direção do bem. Descansarmos com a consciência ao máximo de tranquila, porque não sabemos se não vamos desencarnar durante o sono, e seguir. O suicídio é um crime na lei de Deus. Nós somos exilados do planeta, só podemos sair quando Deus nos der um habeas corpus. Senão vamos sair pior do que entramos. O que nos resta é esperar com trabalho, com inteligência, com capacidade de ocupar o tempo de forma útil. Ou não, porque é uma escolha. Mas aí haverá choro e ranger de dentes. Vale de lágrimas. Não sairemos do vale de lágrimas até que resgatemos o último centavo de nossas dívidas. Então é a fé raciocinada do Espiritismo. O ponto de vista nos muda a qualidade, o grau, a compreensão e, portanto, é um consolador eficaz, que veio como um planejamento divino para dar freio à imoralidade atual, que muitos escolhem, o materialismo, a corrupção e a sensação do nada. Pobres, como disse Jesus, que não sabem o que fazem. Pai, perdoai-os, não é a nós que devemos julgar. Eu agradeço a atenção de todos. Peço perdão se passei um pouquinho dos minutos, mas tenho a certeza de que falta muito para que avancemos mais. Mesmo assim, eu agradeço e espero ter colaborado com a doutrina espírita e com todos nós aqui. Seja feita a vontade de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo também pela presença divina, e que possamos aprofundar em outros momentos a lógica do bem em nossos corações, Pai. Saibamos ir além do verbo para as ações de coração franco, aberto e saudável. Seja feita a tua vontade. Muito obrigado, Senhor Jesus, aos mentores da casa, e que assim seja. Muito obrigado.